Olha, eu nunca pensei que ia contar essa história pra ninguém. Mas chegou uma hora que eu não consigo mais guardar isso só pra mim. Pode me chamar de Marina. Tenho 28 anos, sou de São Paulo e até alguns meses atrás eu era babá. Mas não era babá de qualquer família, não. Era babá na casa de um dos homens mais ricos do país. E é aqui que a minha vida virou de cabeça pra baixo. Tudo começou quando eu estava desempregada fazia quase um ano. Minha irmã me ligou um dia e disse: Marina, tem uma vaga de babá aqui no condomínio onde eu trabalho como personal trainer. É para uma família muito rica. Eles pagam bem. Eu pensei: perfeito, preciso de dinheiro. O que eu não sabia é que essa família ia mudar a minha vida de um jeito que eu jamais imaginei. A entrevista foi na casa deles. Gente, quando eu cheguei naquele portão, eu pensei que tinha chegado no lugar errado. A casa parecia um castelo. Tinha jardim, piscina, academia, cinema. Era surreal. Quem me recebeu foi a esposa dele, a Fernanda. Uma mulher elegante, bem vestida, mas que falava comigo como se eu fosse, sei lá, inferior. Sabe aquela voz de quem tá fazendo um favor? Era exatamente assim. Então você é a candidata a babá, ela disse, me olhando de cima a baixo. Esperamos alguém responsável, que saiba o seu lugar. Eu precisava do emprego. Então engoli seco e disse: claro, senhora. Tenho experiência com crianças. Foi aí que ele apareceu. Ricardo, 45 anos. Empresário, dono de várias empresas. E, nossa, que homem bonito. Alto, cabelo grisalho nas laterais, olhos verdes, sorriso que, puxa vida, mexia comigo de um jeito que eu nem sabia explicar. Ele cumprimentou a esposa com um beijinho no rosto, mas eu percebi, não tinha carinho ali. Era protocolo. E quando ele olhou para mim: você deve ser a Marina, ele disse, estendendo a mão. Prazer. A voz dele era grave, gentil, completamente diferente da esposa. E quando ele apertou minha mão, eu senti um arrepio. Juro pra você, foi como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo meu corpo. Ele sorriu e eu fiquei sem palavras por alguns segundos. Espero que se adapte bem aqui, ele disse. Qualquer coisa que precisar, pode falar comigo. A Fernanda fez uma cara estranha e cortou. Ela vai lidar comigo, Ricardo. Você tem coisas mais importantes para fazer. Mas ele continuou me olhando e eu senti que havia algo diferente naquele olhar. A criança que eu ia cuidar era o Miguel, de 7 anos. Um menino doce, carinhoso, mas que claramente sentia falta de atenção dos pais. A Fernanda vivia em eventos sociais, salão de beleza, viagens. O Ricardo trabalhava de manhã à noite. Nos primeiros dias, eu mal via ele. Ele saía cedo e voltava tarde. Quando nos encontrávamos, era só um oi rápido, um sorriso, e pronto. Mas eu comecei a reparar em coisas. Ele sempre perguntava como tinha sido o dia do Miguel. Não para Fernanda, para mim. Como foi na escola hoje? Ele comeu bem? Fez lição? Eram perguntas de pai preocupado. E a Fernanda? Ela nem perguntava. Um dia Miguel estava doente. Febre alta, vomitando. Eu liguei para os dois para avisar. A Fernanda disse: ah, deve ser só um resfriado. Dá um remédio para ele. Ricardo cancelou todas as reuniões do dia e veio para casa. Ele chegou correndo, subiu as escadas de 2 em 2 e quando viu o filho na cama, febril, o homem desabou. Sentou na beirada da cama, passou a mão na testa do menino e eu vi os olhos dele marejarem. Meu filho, papai tá aqui. Naquele momento eu pensei, que pai maravilhoso. E, que homem sensível. Passamos a tarde inteira no quarto do Miguel. Ricardo não saiu de perto do filho. E eu fiquei ali, ajudando, trazendo água, medindo temperatura. Trabalhamos juntos. Foi nesse dia que tudo mudou. À noite, quando Miguel já estava melhor, dormindo, eu fui descer para a cozinha. Ricardo estava lá, tomando um café, com cara de cansaço. Obrigado pelo que você fez hoje, ele disse. Sério, você cuidou do meu filho como se fosse seu. Eu senti o coração acelerar. Eu gosto muito do Miguel. Ele é uma criança especial. Ricardo sorriu. Ele gosta de você também. Vive falando da Marina para todo mundo. Ficamos alguns minutos conversando. Sobre Miguel, sobre trabalho, sobre a vida. E eu percebi que eu estava gostando daquele homem. Muito. Marina,
Ele disse, me olhando nos olhos. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você é feliz? Que pergunta estranha, né? Como assim? Você parece uma pessoa que carrega uma tristeza. Não sei explicar. Nossa, ele tinha razão. Eu estava há meses sem namorar, sem perspectiva, trabalhando em casa de família rica, ganhando pouco, sem saber o que fazer da vida. Às vezes a gente se sente perdido, né? Eu disse. Ele assentiu. Eu entendo perfeitamente. E foi aí que eu percebi. Ele também não era feliz. Nos dias seguintes, começamos a conversar mais. Ele chegava do trabalho e antes de subir para o quarto, passava na cozinha para falar comigo. Perguntava do Miguel, do meu dia, da minha vida. Eu descobri que ele trabalhava 12, 14 horas por dia, que construiu o império financeiro dele do zero, que casou com Fernanda quando ela era jovem e ambiciosa, mas que agora, o casamento era só aparência. A gente vive como estranhos na mesma casa, ele me disse uma noite. Ela tem a vida social dela, eu tenho o trabalho. O Miguel fica no meio, carente dos dois. E eu estava me apaixonando por ele. Mas ele era casado, era meu patrão, era impossível. Ou pelo menos, era isso que eu pensava. Uma noite, Fernanda viajou para uma festa em Miami com as amigas. Ia ficar uma semana fora. Ricardo chegou em casa mais cedo e nós jantamos juntos com Miguel. Foi uma noite linda. Pedimos pizza, assistimos filme. Miguel dormiu no colo do pai. Era como se fôssemos uma família. Depois que colocamos Miguel na cama, descemos para a sala. Ricardo serviu um vinho, colocou uma música baixa e nós ficamos conversando. Marina, ele disse, e a voz dele estava diferente. Mais baixa, mais íntima. Posso te contar uma coisa? Claro. Há muito tempo não me sinto tão bem na minha própria casa como me sinto quando você está aqui. Meu coração disparou. Ricardo, eu sei que é errado. Ele continuou. Eu sei que você é funcionária, que eu sou casado, que é complicado. Mas eu não consigo parar de pensar em você. Gente, eu não sabia o que falar, porque eu sentia a mesma coisa. Você me deixa confusa, eu disse. Não deveria estar falando isso. Ele se aproximou de mim no sofá. E se eu te dissesse que meu casamento acabou faz anos? Que eu só não me separei por causa do Miguel? Olhei nos olhos dele. E eu acreditei. Marina, ele sussurrou, chegando mais perto. Você é diferente de todas as mulheres que eu conheci. E então, ele me beijou. Foi o beijo mais intenso da minha vida. Cheio de desejo, de vontade reprimida, de sentimento. Eu me entreguei completamente. Passamos a noite juntos. E... nossa, que noite! Não foi só físico, sabe? Foi conexão, foi carinho, foi amor. Na manhã seguinte, acordei nos braços dele. Ele estava me olhando, sorrindo. Bom dia, linda. Bom dia, eu disse, ainda sem acreditar no que tinha acontecido. Não se arrepende? Ele perguntou. Não, eu respondi. E era verdade. A partir daquele dia, começamos um relacionamento secreto. Durante a semana que Fernanda estava fora, foi como se vivêssemos nossa lua de mel. Quando ela voltou da viagem, voltamos a nos encontrar escondido. Ele me mandava mensagens durante o dia. Dizia que estava louco para me ver. Combinávamos encontros no escritório dele, num apartamento que ele tinha no centro da cidade. Eu estava vivendo um sonho. Me sentia a mulher mais especial do mundo. Ricardo me tratava como uma princesa. Me levava em restaurantes caros, me dava presentes, me fazia sentir amada como nunca antes. Marina, ele disse uma noite, eu quero que você saiba que eu te amo. Eu quase chorei. Eu também te amo, Ricardo. Vou me separar, ele prometeu. Só preciso resolver algumas coisas financeiras primeiro. Mas vou me separar. Quero construir uma vida com você. Eu acreditei. Completamente. Mas as coisas começaram a ficar estranhas. Primeiro, eu percebi que Fernanda começou a me tratar de forma ainda mais fria. Fazia comentários maldosos, me dava ordens desnecessárias, me humilhava na frente de visitas. Marina, ela disse um dia, você pode lavar minha roupa íntima também? Já que você gosta tanto de se meter onde não deve. Eu pensei que ela desconfiava de alguma coisa. Contei pro Ricardo. E ele disse,
Não liga pra ela. Logo você não vai mais ter que aturar isso. Segundo, comecei a notar que Ricardo estava ficando mais distante. As mensagens diminuíram. Os encontros ficaram mais raros. Quando eu perguntava sobre a separação, ele sempre dizia: "Estou resolvendo, amor. Tenha paciência." Terceiro, eu descobri que não era a primeira. Uma das funcionárias da casa, a dona Célia, que trabalha lá há 15 anos, me chamou num canto um dia. "Menina", ela disse, "posso te dar um conselho?" "Claro, dona Célia. Cuidado com esse homem. Ele já fez isso antes." Meu sangue gelou. "Como assim?" "A babá anterior, a Patrícia. Ficou aqui 2 anos. Mesma história. Ele encheu a cabeça dela de promessas. Disse que ia se separar. Ela se apaixonou perdidamente. No final, ela foi embora chorando. Eu senti o mundo desabar." "Tem certeza?" "Tenho, sim. E antes da Patrícia, teve a professora particular do Miguel. E antes dela, teve a secretária que vinha trabalhar aqui em casa. Sempre a mesma coisa. Naquela noite, confrontei Ricardo. "É verdade que você já teve casos com outras funcionárias?" Ele ficou nervoso. "Quem te contou isso? Isso importa? É verdade?" "Marina, você não entende. Com você é diferente." "Diferente como? Você prometeu se separar para elas também?" "Escuta", e disse me segurando pelos braços. "Eu te amo. De verdade. Com as outras foi só tesão. Com você é amor." Eu queria acreditar, mas uma dúvida cruel começou a crescer no meu peito. Nas semanas seguintes, fiquei observando tudo com mais atenção. E comecei a perceber coisas que antes eu ignorava. Ricardo e Fernanda não brigavam. Eles conversavam normalmente, jantavam juntos quando não tinham compromissos. Ela falava dos planos de viagem dele como se fossem viajar juntos. Um dia, eu ouvi uma conversa deles no quarto. "Amor", Fernanda disse, "confirma nossa mesa no restaurante para amanhã. É aniversário de casamento dos seus pais. Já confirmei. E já comprei aquele colar que você queria para usar no jantar. Aniversário de casamento dos pais dele. Colar para ela." Aquilo não era conversa de casal separado emocionalmente. Comecei a investigar. Entrei no Instagram dele. As fotos eram todas profissionais, corporativas. Mas nas fotos dela, eu vi algumas em que eles apareciam juntos, em viagens, em eventos, sorrindo, de mãos dadas. E as datas eram recentes. Algumas de poucas semanas atrás. Eu estava sendo enganada. Mas a pior descoberta ainda estava por vir. Um dia, Ricardo me chamou para o apartamento dele no centro da cidade. Disse que queria conversar sobre nosso futuro. Eu cheguei lá ansiosa, esperando que ele finalmente me desse uma data para a separação. "Marina", ele disse, me servindo champanhe, "tenho uma notícia." "Que notícia?" "Consegui um emprego para você, numa família em Recife. São amigos meus, muito ricos. Vão pagar o dobro do que você ganha aqui." Eu fiquei sem entender. "Recife? Mas... e a gente?" "Amor, é uma oportunidade incrível para você. Pensa bem." "Ricardo, você tá me mandando embora?" Ele suspirou. "Marina, aconteceu uma coisa. Fernanda descobriu sobre a gente." Meu coração parou. "Descobriu como?" "Ela achou as mensagens no meu celular. Fez um escândalo. Ameaçou me tirar metade de tudo no divórcio. Ameaçou não me deixar ver Miguel. E daí? Você não ia se separar mesmo?" "Sim, mas não assim. Não agora. Eu preciso me organizar primeiro." Comecei a perceber onde ele queria chegar. "Você quer que eu vá embora? É temporário, amor. Deixa a poeira baixar. Daqui a alguns meses, a gente se acerta." Eu vi que estava sendo enganada. Mais uma vez. "Ricardo", eu disse, sentindo as lágrimas chegarem. "Você nunca teve intenção de se separar, teve?" "Claro que tive." "Então por que você não se separou da Patrícia? Ou da professora do Miguel, ou da secretária?" A cara dele mudou completamente. "Quem te contou isso?" "Isso importa? Você é um mentiroso, Ricardo. Um mentiroso que se aproveita de mulheres que trabalham para você." "Marina, você tá exagerando." "Exagerando." Eu me levantei furiosa. "Você me fez acreditar que eu era especial, que você me amava, que ia largar tudo por mim. E eu amo você." "Não, você não ama. Você gosta de se sentir poderoso, de ter mulheres mais novas apaixonadas por você.
É isso que você gosta. Ele tentou me segurar, mas eu me afastei. Sabe de uma coisa, Ricardo? Vai para Recife quem quer. Eu não vou sair de São Paulo por sua causa. Saí daquele apartamento chorando de raiva, de decepção, de humilhação. Mas eu não ia deixar barato. Voltei para casa dele decidida a me demitir e ir embora com dignidade. Mas quando cheguei lá, eu ouvi uma conversa que mudou tudo. Fernanda estava no telefone com uma amiga. Claro que eu sabia. Ela dizia: eu sempre sei quando meu marido tá com alguma funcionária. Mas dessa vez ele se apaixonou de verdade e isso me incomodou. Fiquei ouvindo, escondida. Como você descobriu? A amiga perguntou. Ah, querida, eu tenho acesso ao celular dele há anos. Sempre tive. Leio todas as mensagens, vejo todas as fotos. Mas eu finjo que não sei, porque no final das contas, ele sempre volta pra mim. Minha cabeça explodiu. Dessa vez foi diferente porque ele falou em separação. Mas eu dei um jeito de resolver isso. Fingir que descobri as mensagens, fazer drama, ameaçar tirar o Miguel, funcionou perfeitamente. E a menina? Ah, a babá. Ele já arrumou um jeito de se livrar dela. Ofereceu um emprego em Recife. Ela deve aceitar, porque não tem escolha. Eles tinham tramado tudo juntos. Fernanda sabia de tudo desde o começo. Deixou acontecer. E quando viu que Ricardo estava se apaixonando de verdade, armou o teatro da descoberta para me expulsar. Naquele momento, eu senti uma raiva nossa, que eu nunca senti na vida. Não era só raiva do Ricardo. Era raiva dos dois. De terem brincado comigo, de terem me usado, de terem me humilhado. E foi aí que eu decidi me vingar. Esperei alguns dias. Fiz de conta que estava arrasada, que ia aceitar o emprego em Recife. Ricardo ficou aliviado, pensando que tinha se livrado do problema. Mas eu tinha um plano. Primeiro, gravei várias conversas com Ricardo. Ele sempre dizia coisas comprometedoras por mensagem de áudio, falando mal da Fernanda, contando sobre negócios escusos, reclamando de problemas com a Receita Federal. Segundo, comecei a fotografar documentos que ele deixava espalhados no escritório da casa. Contratos, movimentações bancárias, coisas que uma pessoa comum não deveria ter acesso. Terceiro, eu descobri que ele tinha uma conta bancária secreta. Um dia, limpando o escritório dele, encontrei uns papéis no lixo. Eram extratos de uma conta no exterior. Dinheiro que ele não declarava para a Receita Federal. Evasão de divisas, crime contra a economia. Junte isso com as gravações onde ele falava sobre sonegar impostos, sobre esquemas para burlar a fiscalização. E eu tinha material suficiente para destruir a vida dele. Na minha última semana de trabalho, Fernanda fez questão de me humilhar na frente de visitas. Marina, ela disse num almoço com amigas, você pode servir o café? E tenta não derrubar nada como da última vez. Eu nunca tinha derrubado nada. Era mentira só para me humilhar. Marina, ela continuou, essas meninas que trabalham em casa de família hoje em dia não têm educação, acham que podem tudo. As amigas dela riram. Eu senti minha cara queimar de vergonha. Mas eu respirei fundo e pensei, espera só um pouquinho, minha querida. No meu último dia, pedi para falar com Ricardo e Fernanda juntos. Quero agradecer pela oportunidade, eu disse, fingindo humildade. Espero que vocês sejam muito felizes. Fernanda sorriu, satisfeita. Obrigada, Marina. Sucesso em Recife. Ricardo me deu um abraço protocolar. Muito obrigado por tudo. Cuide-se. Saí daquela casa com uma mala pequena. Eles achavam que eu estava indo embora de cabeça baixa, derrotada. Que engano. 3 dias depois, eu protocolei uma denúncia na Receita Federal. Com todas as gravações, fotos de documentos, extratos bancários. Uma semana depois, a Polícia Federal fez uma operação na casa e nos escritórios do Ricardo. 2 dias depois disso, a história estourou na imprensa. Empresário é preso por evasão de divisas e sonegação. O nome dele ficou queimado. As empresas perderam contratos, investidores fugiram, a fortuna evaporou. E sabe o que foi mais gostoso? Ver a cara da Fernanda quando entendeu que tinha perdido tudo. Ela me ligou, furiosa. Foi você, sua vaca. Foi você que denunciou meu marido. Oi, Fernanda, eu disse calmamente. Como você tá? Você destruiu minha família. Meu filho vai passar necessidade por sua causa. Ah, é? Que pena.
Mas olha, pelo menos vocês vão ter tempo para se conhecer melhor agora, né? Já que o Ricardo não vai ter mais aquele escritório, aquele apartamento no centro da cidade. Silêncio do outro lado. Eu continuei. Eu sempre soube do apartamento. Soube de tudo, na verdade. Inclusive que você sempre soube dos casos dele e fingia que não sabia. Você não tem prova disso. Não. Que pena. Seria interessante o Miguel saber que tipo de mãe ele tem, né? Ela desligou na minha cara. Mas a vingança não tinha acabado. Algumas semanas depois, descobri que Ricardo tinha sido solto, mas estava quebrado. As empresas foram fechadas, os bens bloqueados pela justiça. E a Fernanda? A Fernanda teve que voltar a trabalhar. Conseguiu um emprego numa loja de roupas, como vendedora. De madame a vendedora. A vida dá voltas, né? Miguel ficou com a avó paterna. Pelo menos ele tá sendo cuidado por alguém que realmente gosta dele. E eu? Bem, eu aprendi várias lições. Primeira, nunca mais me envolver com um homem casado. Não importa as promessas que ele faça. Segunda, nunca mais aceitar ser tratada como inferior por ninguém. Não importa quanto dinheiro a pessoa tenha. Terceira, quando alguém te humilha, você não precisa abaixar a cabeça. Você pode revidar. E deve. Hoje eu trabalho numa empresa. Tenho meu próprio salário, minha dignidade. Conheci um homem solteiro, honesto, que me trata como eu mereço ser tratada. E sabe de uma coisa? Não me arrependo de nada do que fiz. Eles me usaram, me enganaram, me humilharam. Eu só devolvi na mesma moeda. Aliás, tem uma coisa que eu não contei. Lembra que eu disse que Ricardo me dava presentes caros? Brincos, pulseiras, colares. Bem, eu guardei tudo. E quando a Polícia Federal foi investigar, eles não pediram os presentes de volta. Vendi tudo. Deu uma graninha boa. Usei para fazer um curso de administração. Irônico, né? O dinheiro que ele gastou comigo acabou pagando minha educação. E agora, toda vez que passo na frente do condomínio onde eles moravam, eu sorrio. Porque sei que eles não moram mais lá. A casa foi vendida para pagar as dívidas. Sabe aquela música que diz: quem planta vento, colhe tempestade? Pois é, Ricardo e Fernanda plantaram vento. E eu fui a tempestade deles. Às vezes eu penso se fui muito cruel, se exagerei. Mas aí eu lembro da cara de deboche da Fernanda quando me humilhava na frente das amigas. Lembro das mentiras do Ricardo, das falsas promessas. E eu tenho certeza. Eles mereceram cada segundo do inferno que eu criei para eles. A única coisa que me deixa triste é o Miguel. Ele era uma criança inocente no meio de tudo isso. Mas pelo que eu soube, ele tá bem cuidado com a avó. E quem sabe, longe dos pais, ele tenha uma chance de ser uma pessoa melhor do que eles. Então, agora me diz uma coisa. Você acha que eu fiz certo? Que eu exagerei? Que foi pouco? Se você estivesse no meu lugar, com a chance de destruir quem te humilhou, te mentiu, te usou, você faria a mesma coisa? Ou você seria mais caridosa do que eu fui? Porque olha, eu não sei se eu seria. Se alguém brinca com meu coração, me faz de idiota, me trata como lixo, eu vou revidar. E vou revidar com força. A vida já é difícil demais pra gente aceitar ser pisoteado por quem acha que é melhor que a gente só porque tem dinheiro. Dinheiro não dá caráter. E caráter? Caráter é uma coisa que nem todo dinheiro do mundo consegue comprar. Ricardo e Fernanda aprenderam isso da pior forma possível. E sabe de uma coisa? Eu adorei ser a professora dessa lição. Mas olha, a história não acabou aí. Porque, alguns meses depois de tudo isso ter acontecido, eu recebi uma ligação que mudou tudo de novo. Era Miguel. Tia Marina? A vozinha dele do outro lado da linha. Você pode me buscar na escola? Meu coração apertou. Miguel, como você conseguiu meu número? Peguei no celular da vovó. Ela tá no hospital. Hospital? Que hospital, Miguel? O que aconteceu com sua vovó? Ela passou mal. Tá internada. E eu não tenho mais ninguém. Gente, naquele momento, toda a raiva que eu sentia do Ricardo e da Fernanda desapareceu, porque Miguel era uma criança inocente no meio de toda essa confusão. Onde você tá, Miguel? Na escola. A diretora disse que alguém da família tem que vir me buscar, mas não tem ninguém. E seus pais? O papai tá preso de novo. E a mamãe? A mamãe sumiu. Sumiu? Como assim sumiu, Miguel?
Ela saiu de casa faz uma semana e não voltou mais. A vovó disse que ela foi viajar, mas eu acho que ela me abandonou. Eu senti uma dor no peito, como uma mãe abandona o próprio filho. Miguel, escuta. Fica aí que eu vou te buscar, tá bom? Você vem mesmo, tia Marina? Claro que venho. Espera por mim. Saí correndo para a escola do Miguel. Quando cheguei lá, ele estava sentadinho na secretaria, com uma mochilinha pequena, olhando perdido. Quando me viu, correu para mim e me deu o maior abraço do mundo. Tia Marina, você veio. Eu me ajoelhei na altura dele e segurei o rostinho dele nas minhas mãos. Claro que eu vim. Eu nunca vou te abandonar. E naquele momento, eu soube que ia cuidar daquele menino. Fui pro hospital com ele. A vovó estava internada, consciente, mas muito debilitada. Marina, ela disse, me reconhecendo. Que bom que você veio. Como a senhora está? Ah, minha filha. Não muito bem. Os médicos disseram que é o coração. Tô velha, cansada. Miguel se aproximou da cama. Vovó, a tia Marina veio me buscar na escola. Ela sorriu fraco. Que bom, meu netinho. A vovó me chamou para conversar em particular. Marina, ela disse, eu sei que você teve problemas com Ricardo e Fernanda, mas o Miguel gosta muito de você. Eu também gosto muito dele. Fernanda desapareceu, simplesmente sumiu. Deixou o menino comigo e foi embora. Ricardo tá preso, vai ficar um tempo lá ainda. Eu fiquei chocada. Ela abandonou o próprio filho? Abandonou. Disse que não aguenta mais a pressão, que quer recomeçar a vida longe de tudo isso. Que tipo de mãe faz isso? Marina, a vovó continuou, eu tô muito doente. Não sei quanto tempo me resta. E o Miguel, ele precisa de alguém. A senhora tem outros filhos? Outros netos? Não, só tenho o Ricardo. E ele... Bem, você sabe como ele é. Ela me olhou com súplica nos olhos. Você poderia cuidar do Miguel? Gente, minha vida inteira mudou naquele momento. Eu não tinha experiência com guarda de criança. Não sabia se tinha condições financeiras. Não sabia nada sobre processo legal. Mas quando olhei para aquele menino, segurando a mão da vovó, com medo de ficar sozinho no mundo, eu cuido dele, eu disse. Não sei como, mas eu cuido. A vovó começou a chorar. Obrigada, minha filha. Obrigada. Nas semanas seguintes, minha vida virou de cabeça para baixo. Consegui uma advogada para me ajudar com a documentação. A vovó fez uma declaração dizendo que queria que eu cuidasse do Miguel. Mas aí veio a surpresa. Ricardo conseguiu sair da prisão. Provisoriamente, mas conseguiu. E quando soube que eu estava cuidando do Miguel, ele me ligou, furioso. Marina, o que você pensa que está fazendo? Cuidando do seu filho, Ricardo. Coisa que você deveria estar fazendo. Você não tem direito legal sobre ele. E você? Você tá preso? Sua mulher abandonou a criança? Sua mãe tá no hospital? Quem mais vai cuidar dele? Isso não é problema seu. Virou problema meu no momento que você e sua família destruíram a vida desse menino. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Marina, ele disse. E a voz dele estava diferente, mais humilde. Posso te ver? Para conversar? Eu hesitei. Depois de tudo que tinha acontecido, por favor, ele insistiu. É sobre o Miguel. Marcamos um encontro num café. Quando ele chegou, nossa, eu quase não reconheci. O homem poderoso, elegante, confiante que eu conheci, tinha desaparecido. Ricardo estava magro, com olheiras, barba por fazer, roupa simples. A prisão tinha quebrado ele. Marina, ele disse, se sentando na minha frente. Eu preciso te pedir uma coisa. Que coisa? Continue cuidando do Miguel. Eu fiquei surpresa. Como? Eu não tenho condições. Não tenho dinheiro, não tenho casa, não tenho estabilidade. E eu sei que você cuida dele melhor do que eu. Ele baixou a cabeça. Eu fui um pai horrível. Trabalhava demais. Não dava atenção para ele. Deixava ele nas mãos de babás e da minha mãe. Ricardo, e você sempre cuidou dele como se fosse seu filho. Mesmo quando eu te magoei, mesmo quando te tratei mal. Ele me olhou nos olhos. Você é uma pessoa melhor do que eu. Sempre foi. Eu não esperava por isso. Marina, ele continuou. Eu tô com um advogado preparando uma procuração. Vou te dar a guarda legal do Miguel. Você tem certeza? Tenho. É o melhor para ele. Ficamos alguns minutos em silêncio. Ricardo, eu disse. Posso te fazer uma pergunta? Claro. Você realmente me amava?
Ou era só tesão mesmo? Ele suspirou. Eu acho que me apaixonei por você, sim. Mas eu era covarde demais para assumir. Tinha medo de perder tudo. E perdeu do mesmo jeito. Perdi, ele concordou. Perdi tudo. A empresa, a casa, a mulher, o respeito, tudo. E o Miguel? Você não tinha medo de perder ele? Eu já tinha perdido o Miguel faz tempo, ele disse. Eu só não queria aceitar. Saí daquele encontro com sentimentos confusos. Por um lado, ainda sentia raiva dele. Por outro, via que ele tinha aprendido a lição da pior forma possível. Mas o mais importante era Miguel. E Miguel precisava de estabilidade. 2 semanas depois, a vovó morreu. Foi muito triste. Miguel chorou muito. E eu chorei junto com ele. No velório, apareceram algumas pessoas da família. Tios distantes, primos que eu nem sabia que existiam. E aí, começou o drama. Uma tia do Ricardo, a Valdirene, se aproximou de mim. Você é a Marina? Sou. Sou tia do Ricardo. E vim buscar o Miguel. Meu coração disparou. Como assim buscar? Ora, ele é da família. Não pode ficar com estranhos. Eu não sou estranha. Eu cuidei dele por meses. Mas você não é família. Não tem direito legal sobre ele. Olha a confusão que se formou. Valdirene tinha uma filha de 16 anos e queria levar Miguel para morar com elas. Segundo ela, criança tem que ficar com a família. Mas eu sabia que ela queria era a pensão do INSS que Miguel recebia da vovó. Ricardo tentou intervir, mas ele não tinha mais autoridade legal. Estava respondendo a processos, com bens bloqueados. Foi aí que eu tive que lutar na justiça. Consegui uma advogada boa, que me ajudou a entrar com um pedido de guarda. Mas o processo ia ser longo, e enquanto isso, Miguel ficaria numa situação indefinida. A assistente social veio fazer uma avaliação. Conversou comigo, com Miguel, com Ricardo, com a Valdirene. Miguel deixou bem claro. Eu quero ficar com a tia Marina. Ela cuida de mim de verdade. Mas a assistente social disse que tinha que seguir os protocolos. Família biológica tinha preferência. Eu pensei que ia perder Miguel. Mas aí, aconteceu uma coisa que mudou tudo. Lembra que eu disse que Fernanda tinha sumido? Que tinha abandonado Miguel? Bem, eu decidi procurar por ela. Contratei um detetive particular. Usei o resto do dinheiro que tinha sobrado da venda das joias que Ricardo me deu. E descobri onde ela estava. Fernanda estava morando em Búzios, com um argentino rico que ela conheceu numa festa. Vivendo a vida boa, como se nunca tivesse tido um filho. O detetive conseguiu fotos dela, na praia, em restaurantes caros, em festas. Sempre sorrindo, sempre feliz. Enquanto o filho dela estava sendo disputado na justiça. Levei todas as evidências para a advogada. Fotos comprovantes de que Fernanda estava vivendo bem financeiramente, mas não dava nenhum suporte para o filho. Isso é abandono material e afetivo, a advogada disse. É crime. Entramos com uma ação contra a Fernanda também. E pedimos que Ricardo fosse ouvido sobre a capacidade da Valdirene de cuidar do Miguel. Ricardo, apesar de todos os problemas dele, foi sincero. Disse que a irmã dele sempre foi interesseira, que só queria a pensão do Miguel. E então veio a decisão da juíza. Considerando que a mãe biológica abandonou a criança, que o pai não tem condições de criar o menor, e que a criança demonstra vínculo afetivo com a requerente Marina, defiro a guarda provisória em favor desta. Eu ganhei a guarda do Miguel. Quando saí do fórum com a decisão na mão, Miguel me deu o maior abraço do mundo. Tia Marina, agora você é minha mãe de verdade? Eu chorei. Se você quiser, eu sou. Eu quero sim. Você é a melhor mãe do mundo. Mas a história ainda não tinha acabado. Alguns meses depois, quando eu e Miguel já estávamos numa rotina boa, adaptados um ao outro, aconteceu algo inesperado. Fernanda voltou. Ela apareceu na porta da minha casa de madrugada, chorando. Marina, por favor, eu preciso falar com você. Fernanda, o que você está fazendo aqui? Eu quero meu filho de volta. Eu não acreditei no que estava ouvindo. Seu filho? Você abandonou ele. Eu sei. Eu cometi um erro, mas eu me arrependi. Quero ele de volta. Fernanda, são 2 da manhã. Miguel tá dormindo. Você não pode chegar aqui depois de meses e... Por favor. Ela me interrompeu. Me deixa entrar. Preciso explicar. Contra minha vontade, deixei ela entrar. Mas fiquei de pé.
com os braços cruzados. Fala, Marina, quando tudo desmoronou, quando o Ricardo foi preso, quando perdemos tudo, eu pirei. Não conseguia mais lidar com nada. Ela secou as lágrimas. Eu fugi. Foi covardia, eu sei. Mas eu não sabia o que fazer. E agora, sabe? Agora eu tô com a cabeça no lugar. Terminei com o argentino, voltei pro Brasil. Quero reconstruir minha vida com meu filho. Eu senti o chão desabar. Fernanda, você não pode simplesmente voltar e levar ele. Miguel tá adaptado comigo, tá bem na escola, tem amigos. Mas eu sou a mãe dele. Mãe que abandona filho não é mãe. É apenas uma mulher que pariu. Ela ficou chocada com a minha resposta. Olha, eu continuei. Miguel tá dormindo. Amanhã, se você quiser, você pode vir ver ele. Mas de levar ele embora, nem pense. Marina, você não tem direito. Eu tenho a guarda legal dele. Legal. Reconhecida pela justiça. Você que abandonou seus direitos quando sumiu. Fernanda saiu da minha casa furiosa. Isso não vai ficar assim. Eu vou buscar meus direitos. No dia seguinte, contei tudo para Miguel. Ele ficou confuso. Tia Marina, a mamãe voltou? Voltou sim. Ela quer te ver. E você vai me dar para ela? Meu coração partiu com essa pergunta. Miguel, você quer morar com sua mãe? Ele ficou pensativo. Eu quero que ela venha me visitar. Mas eu quero morar com você. Tem certeza? Tenho. Você nunca me abandonou. Ela me abandonou. Até uma criança de 8 anos entendia a diferença. Fernanda realmente entrou na justiça pedindo a guarda do Miguel de volta. Alegava que tinha passado por uma depressão, que agora estava curada, que queria ser mãe de novo. Mas ela não contava com uma coisa. Miguel tinha 8 anos, idade suficiente para a justiça ouvir a opinião dele. Na audiência, o juiz conversou com Miguel em particular. Miguel, sua mãe quer que você more com ela de novo. O que você acha? Senhor juiz? Miguel disse, com a seriedade de uma criança que passou por muito sofrimento. Eu gosto da minha mãe, mas eu amo a tia Marina. Por quê? Porque a tia Marina nunca me deixou sozinho. Quando eu estava com medo, ela ficava comigo. Quando eu estava triste, ela me consolava. Quando eu estava doente, ela cuidava de mim. O juiz perguntou. E sua mãe? Minha mãe? Minha mãe foi embora quando eu mais precisava dela. A decisão do juiz foi categórica. A guarda permanece com Marina. A mãe biológica poderá ter visitas regulamentadas, mediante acompanhamento psicológico. Fernanda saiu da audiência chorando. Mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Você virou meu filho contra mim. Ela gritou para mim. Eu não virei ninguém contra ninguém. Eu só estive presente quando você não estava. E assim, Miguel continuou comigo. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que sou uma mãe de verdade. Não biológica, mas de coração. Miguel me chama de mãe. Eu assino a agenda escolar dele. Vou às reuniões de pais. Cuido quando ele fica doente. Fico orgulhosa das notas boas. Brigo quando ele faz arte. Sou mãe de verdade. Fernanda visita ele uma vez por mês. Às vezes nem isso. Ela nunca se adaptou ao papel de mãe que não tem a guarda do filho. Ricardo. Bem, Ricardo reconstruiu a vida dele de forma mais simples. Conseguiu um emprego numa empresa pequena, mora num apartamento alugado, tem um carro usado. Ele vem buscar Miguel alguns fins de semana. E, acredite se quiser, a gente se dá bem hoje. Não como casal, claro. Essa página foi virada definitivamente, mas como cuidadores do Miguel. Marina, ele me disse uma vez. Obrigado por ter salvado meu filho. Eu não salvei ele, Ricardo. Ele me salvou. Como assim? Ele me ensinou o que é amor de verdade. Amor sem interesse, sem condição, sem prazo de validade. E é verdade. Cuidar do Miguel me transformou numa pessoa melhor. Mais paciente, mais generosa, mais forte. Hoje eu trabalho numa empresa de eventos, ganho bem, tenho minha vida organizada. Miguel estuda numa escola boa, faz judô, tem amigos. Somos uma família pequena, mas somos uma família feliz. E sabe o que é mais incrível? Às vezes eu penso que, se eu não tivesse trabalhado na casa do Ricardo, se eu não tivesse passado por toda aquela humilhação, por toda aquela dor, eu nunca teria conhecido o Miguel. E não consigo imaginar minha vida sem ele. Então, de uma forma estranha, torta, dolorida, aquela experiência horrível me trouxe a coisa mais preciosa da minha vida. Um filho. Não do meu sangue, mas do meu coração. E agora, me diz uma coisa.
Você acha que o destino existe? Que às vezes a gente precisa passar por situações terríveis para chegar onde deveria estar desde o início? Porque eu acredito que sim. Eu acredito que Miguel estava destinado a ser meu filho. E que Ricardo e Fernanda foram apenas o caminho torto que o destino usou para nos juntar. E sabe de uma coisa a mais? Eu agradeço. Agradeço por ter passado por tudo isso. Por ter sofrido, por ter chorado, por ter sido humilhada. Porque no final, eu ganhei um filho. E não existe presente maior que esse. E você, acredita em destino? Acha que as coisas ruins às vezes acontecem pra gente chegar no lugar certo? Conta pra mim aqui nos comentários. Porque essa história, ela me ensinou que às vezes a gente precisa passar pelo inferno pra chegar no paraíso. E o meu paraíso tem nome: Miguel.